Olá, boa noite. Estamos aqui, conseguimos, estamos aqui na live. Gratidão para quem está aí esperando pela gente. Gratidão para a galerinha aqui do Instagram, que já está por aqui. Olha, Jesus, Gabriele, Ketin, Rosemary. Tem bastante gente já acompanhando a gente aqui. Peço desculpas a esse atraso de meia hora. Nós tivemos problemas técnicos aqui de internet. Sabe que Brasil-Polônia não é do ladinho, né? Tem o Oceano Atlântico, tem diferença de 5 horas, então nos perdoe. Estamos agora aqui online e dessa vez eu trouxe para você um convidado muito ilustre, tá? Um amigo meu do coração, parceiro desde os meus primeiros grupos de produtividade. Mas antes de mais nada, antes de passar a voz para ele se apresentar, eu também vou me apresentar, porque pode ser que você ainda não me conheça, pode ser que um amigo meu ou seu recomendou essa live e você está me vendo pela primeira vez, pode ser que você esteja me vendo na reprise também, né? Então, enquanto a gente fica aguardando também que o Facebook notifique as pessoas, porque teve muita gente já que saiu, eu recebi mensagens aqui pelo WhatsApp perguntando cadê vocês, né? Eu vou verificar se essa live está indo. Olha, o pessoal aqui do Instagram vê tudo. Vou verificar se ela está no Facebook. Paulo, você verifica aí também se está tudo ok, porque já aconteceu de eu fazer uma live aqui com a nossa amiga Sandrine Bilar, de meditação, e a live não estava saindo. Ó, está. Aqui estamos nós. Eu vou pegar a minha live da minha fanpage e compartilho lá no meu perfil também com os meus amigos. Sempre me pedem para avisar, então vamos lá. Vou escrever aqui, estamos online. O Facebook notifica as pessoas, porque teve muita gente. E publicar. E aí eu recomendo que você faça isso também. Compartilhe essa live com seus amigos. Agora eu vou fechar aqui o Facebook para não ficar puxando muita internet. Vamos ficar só no BeLive. E compartilha essa live se você acredita que os teus amigos, que essa mensagem que a gente vai passar aqui, ela faz sentido. Por quê? Hoje são 12 de outubro, né, gente? Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Então, ainda tem muita coisa, né? Tem gente aí que já está pensando no presente do Natal. Peraí, calma! Tem mais de 2 meses e meio aí pela frente. Ainda dá para fazer muita coisa e sermos produtivos, não é verdade? Então, meu nome é Jamile Rapke, eu sou coach de produtividade, equilíbrio e qualidade de vida, moro aqui na Polônia e estou aqui nessa live com o meu amigo Paulo Barros. Agora se apresenta, Paulo, para gente. Legal. Boa noite, Jamile. Boa noite, acho que aqui para o Brasil já. Boa noite, passou das 6, para você já deve estar bem tarde. E que bom estar aqui com você mais uma vez. Tudo que a gente faz junto sempre tem resultados ótimos, como você falou, desde o início, né? A gente está, desde que você começou o seu primeiro grupo, eu também. É ótima essa nossa parceria. Agradecer aí o pessoal que está nos assistindo, que veio aí, chegou junto, para o pessoal que está interessado realmente em aproveitar melhor o seu tempo, né? Realizar mais, conseguir obter mais resultados até o final desse ano. Que esse papo de que chegou outubro, já é quase novembro, novembro já é final de ano. Pelo menos para quem está aqui nos assistindo, isso aí a gente vai acabar com isso, desmistificar isso, porque isso não existe, né? Tem tempo pra caramba aí, dá pra gente fazer muita coisa, e é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje. Então, para quem não me conhece aí, quem já acompanha a Jamile há bastante tempo, ou quem está chegando aqui agora, mas quem ainda não me conhece, eu sou Paulo Barros, sou criador do projeto Produtividade a Mais, sou coach de produtividade pessoal, sou um especialista em Evernote também, né? Uma grande ferramenta de produtividade. A gente sabe que quando a gente quer aproveitar melhor o nosso tempo e realizar mais, a gente tem que lançar mão de algumas ferramentas. E o Evernote é uma delas que eu sempre recomendo para os meus clientes, para os meus amigos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, acessa lá a minha fanpage aí no Facebook, Produtividade a Mais, com Paulo Barros, é assim mesmo que se escreve. Ou então você acessa lá produtividadeamais.com.br, tudo escrito por extenso.
E aí você acessa lá meu site, meu blog, tem alguns artigos legais, alguns vídeos que eu compartilho algumas dicas para você ter mais equilíbrio, ter mais tempo, ter mais resultado na sua vida. E é isso aí, Jame. Vai lá, passo a palavra para você. Paula, estou muito feliz com você ter aceitado o convite, né, para estar aqui fazendo essa live em dupla comigo. É, a gente escolheu essa data especialmente devido à nossa diferença de fuso, tá? Até nisso a gente tem que se organizar. A gente vinha falando há certo tempo, né, Paulo? Namorando para poder, no bom sentido, tá? Que a China não fique aí com ciúme de mim. Namorando um dia que a gente consiga aqui fazer essa live junto, que o Paulo também tem a agenda dele bem apertada, é trabalho, agenda de coach, clientes e tudo mais, e acaba chegando bem tarde em casa, que se torna madrugada para mim. Então a gente tem que fazer num feriado. Então, Dia das Crianças aí para renascer a criança interior de todo mundo, né? Para renascer aquela esperança de que ainda não acabou, meu povo. Sabe aquelas fábulas de final do ano, né? Vai chegando o final do ano, aí o pessoal começa a pensar no que passou, fazer aquelas retrospectivas, né? E começar a traçar metas para o próximo ano, que na maioria das vezes são as mesmas, apenas se repetem, porque elas acabam virando fábulas. Olha, o pessoal aqui do Instagram está falando que a voz, a tua voz está baixinha. Então, gente, quando o Paulo estiver falando, eu vou aumentar o volume do meu computador, tá bom? Para vocês ouvirem também. Quem estiver vendo no celular aqui é porque eu estou transmitindo lá pelo Instagram também, tá? Então, essas metas que as pessoas traçam no final do ano, planejando, elas acabam virando uma fábula, a maioria delas, né? Quantas pessoas eu já tenho conversado, agora mesmo no mês que passou, de setembro para outubro, que falaram, nossa, das coisas que eu tracei, eu não consegui fazer nem 50% ainda, né? E falta 3 meses e eu não vou conseguir. Bom, eu não sei qual é a tua realidade, qual é a tua realidade que cada um de vocês que está assistindo nós agora aqui estão passando. Mas eu sei o seguinte, que ainda dá para fazer alguma coisa assim. Não te digo que vai dar para fazer tudo o que você traçou, de repente até dá, se você fizer um bom planejamento, ficar focado. E eu diria ainda mais, pegar as coisas que você sonhou para fazer esse ano e de repente até mudaram. Verifica, revisa isso, se é realmente para ser agora, tá? E de repente se apareceu algo novo para substituir. Seria o meu primeiro conselho. E dessas coisas fazer uma triagem por ordem de prioridade e não de prioridades, tá? É singular, gente. O que é prioritário, mais importante, que tem que acontecer, tá? E vendo tudo isso, a gente recomenda alguns passos. Como é que você pode se organizar? Porque o que acontece? Começa a vir aquela ansiedade, né, Paulo? Tá acabando o ano e eu ainda não fiz isso. Nossa, olha só, o meu marido um dia desse falou assim para mim, eu tenho que começar a pesquisar presente de Natal para o meu afilhado. Eu falei, o que você está falando? Já? É outubro, daqui a pouco outubro acaba e só vai ter novembro. Então, calma, meu povo, calma. Vamos pegar essas ideias, essas coisas aí que estão atolando a cabeça de vocês, turbilhando, é um turbilhão mesmo, né? Que isso só faz gerar mais ansiedade. Vamos organizar tudo isso? E eu, conversando com o Paulo, ele me veio assim com uma super sugestão, um método muito legal, né? Que eu até não conhecia ele como todo. Ele explicou para mim e eu gostei. Eu falei, é disso que a gente vai falar, que é justamente como organizar todas essas ideias e prestar atenção. Quem está acompanhando aí a minha fanpage nessa semana está vendo que eu estou falando sobre sabotadores. Eles implementam muitas ideias na nossa cabeça. Os teus sabotadores internos. Então você tem que ouvir e analisar o que é de proveito para você. Tá? Saber selecionar e escolher. Mas sobre isso eu vou deixar o Paulo para falar. Paulo, com você. Então, James, você falou de uma coisa aí que eu acredito que existem dois opostos que, da mesma forma, atrapalham algumas pessoas a evoluir. Esses opostos são o seguinte: a falta de ideias. Às vezes a pessoa tem um branco total, né?
eu já tive algumas pessoas, conhecidos, até amigos, de falar, e aí, o que você quer para sua vida? Qual é o seu sonho e tal? O cara fala, não sei, eu não quero nada, eu não tenho nenhum plano. Então, essa ausência total de ideias, vamos dizer assim, de vontades, atrapalha. Mas o que atrapalha muito também é o excesso, né? Assim, às vezes tem pessoas que têm uma ideia atrás da outra. O cara está pensando em milhões de projetos, o cara tem um monte de coisa na cabeça dele. Isso também atrapalha muito, né? E antes de falar um pouquinho sobre assim, esse método que a gente conversou, esse passo a passo para a gente poder entender quais ideias realmente são importantes e como é que a gente pode selecionar essas ideias, é legal a gente levantar aqui alguns pontos, 3 ou 4 pontos, que geram esse excesso de ideias que muitas pessoas têm. Porque pode ser que você que está assistindo a gente hoje, né, você está com milhões de coisas na cabeça. E assim, o que você vai fazer? O que você vai realmente pescar nesse mar de ideias, né? Qual é o peixe que você vai pescar para se dedicar e executar isso aí? E de onde é que está vindo tanta ideia assim? Então, assim, eu quero falar sobre 4 pontos que trazem esse excesso de ideias. Primeiro, a falta de clareza. E quando eu falo falta de clareza, é você estar tá, assim perdido. Você não sabe para onde você quer ir, você não sabe o que você quer, você não se conhece muitas vezes, então a falta de autoconhecimento ela acaba gerando um excesso de ideias. Porque você vai pensando em milhões de coisas. E não necessariamente essas coisas têm a ver com o seu propósito, com a sua missão. Então a falta de clareza sobre o que você quer, sobre quem você ela deixa uma brecha aberta para que você comece a produzir ideias igual em fábrica, né? Produzir ideias assim a 3x4, e isso vai te dar um estresse, né? Você vai encher sua cabeça. Outra coisa, excesso de informação. A gente vive hoje na era da informação, né? Então, a Jame é uma empreendedora, ela trabalha no mundo da internet e ela sabe o quanto esse mundo traz informação para a gente. A gente recebe informação por e-mail, é um blog que a gente lê, a gente vai ler um artigo, esse artigo tem um monte de links para outros lugares, a gente entra na rede social, no Facebook, pô, você começa a rolar aquela página e não para mais. Então, a gente é o tempo todo bombardeado de informação. Então, esse excesso de informação faz com que você comece a ir produzindo também. Você recebe uma informação nova e fala, nossa, eu podia fazer isso. E caramba, eu não conhecia essa tal coisa que existe, né? Vou prestar atenção nisso também. Então, saber um pouco filtrar as informações que chegam até você, diminuir um pouco essas fontes que estão chegando, é uma forma de se manter um pouco focado, né? Bom, outra coisa é a ansiedade. E aí, eu acho que tem a ver com os sabotadores, né? E a Gem conhece bastante sobre isso. Como ela falou, né, os nossos sabotadores, eles vêm dando os pitacos, né, dando opiniões, colocando coisas na nossa cabeça, e isso vai deixando a gente ansioso, às vezes para resolver um problema, para chegar num determinado resultado, e aí a gente fica querendo criar um monte de coisa para chegar mais rápido ainda naquele resultado. Então a ansiedade também traz um pouco desse excesso de pensamentos. E até uma coisa que a princípio é muito boa, mas que se não cuidado da melhor forma, também acaba prejudicando, que é o nosso convívio com grupos, com comunidades, né? Temas que a gente se interessa, e aí você entra lá num grupo do Facebook e discute aquele tema, você, num grupo de WhatsApp e tal. Daqui a pouco você está em 500 grupos que falam sobre aquilo, você está se sentindo sobrecarregado porque você não consegue acompanhar aqueles 500 grupos que você participa e cada grupo te dá uma informação nova. Então, acho assim, e aí já dando uma primeira dica, a gente está no momento hoje que a gente não precisa de mais informação. A gente está no momento hoje que a gente precisa diminuir a informação. A gente precisa pegar aquilo que realmente importa, escolher quais são as nossas referências principais e se ater àquilo. E deixa o resto, né? Não fica com medo de estar sendo excluído de alguma coisa nova. Elimina. Nesse caso aqui, e eu acho que a James vai concordar comigo, quando a gente está pensando em produtividade, gestão de tempo, em fazer escolhas melhores para a nossa vida, menos é mais. Então, por exemplo, eu quando vou escrever um artigo ou fazer um vídeo, eu, eu busco 3 fontes. Então, eu vou ler um artigo, eu vou ver um vídeo, eu vou ver o capítulo de um livro e acabou. São sempre 3, nunca mais do que isso. E a partir desse que eu explorei essas 3 fontes que eu elenquei como referência, aí eu vou construir o meu conteúdo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso para eu não cair nessa armadilha de ficar sempre lendo um artigo a mais, lendo um livro a mais, vendo um vídeo a mais, e eu acabo não saindo do lugar. E essas ideias todas, elas causam. Pô, a gente perde foco, né? Quando a gente quer focar em milhões de coisas, a gente não está focando em nada.
A gente não sabe como planejar, porque é muito mais fácil planejar uma única ideia, um único objetivo, do que querer planejar 10 ideias ao mesmo tempo, 10 objetivos diferentes. Eu acabo gastando energia, gastando tempo, gastando dinheiro. Então, eu acho que essa conversa aqui hoje é uma live, né? Assim, deixar isso bem claro. Eu e, assim, um parênteses para quem está vendo, pela primeira vez, está vendo essa dobradinha minha com a James, mas eu adoro o que eu faço, eu adoro ensinar, então a gente poderia ficar conversando aqui por 2 ou 3 horas, como já ficamos em outros webinários, eu e a Jamile com o grupo dela, mas é uma live, então a gente vai só passar por cima de algumas coisas, trazer algumas coisas à tona, Para né? fazer com que você que esteja aí assistindo a gente já não entre no espírito natalino, que você ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo de fazer muita coisa, né? E a gente quer mostrar isso na prática e acender isso em você, essa vontade de que ainda dá para fazer. Essa questão desse overload de informação que o Paulo estava falando, eu vejo muito isso que acontece. As pessoas, hoje em dia, elas estão tão assim, tão sobrecarregadas e elas não filtram essa entrada de informações na vida delas, que elas acabam vivendo, atendendo demandas, sabe? Elas vão atendendo demandas, por exemplo, um próprio exemplo é de e-mail, né? Nunca consegue estar com a caixa de e-mail limpa, vai respondendo o que está em cima, aí se não viu algo mais para baixo, aquilo é esquecido, não é nem visto, né? Então eu, pelo menos, tem as pessoas, o pessoal da minha lista, que eu tenho o meu método de como focalizar, de colocar o nome na frente para poder identificar essas pessoas, né, dos meus grupos, da minha lista de transmissão. Mas mesmo assim, às vezes alguma mensagem se perde. Então eu tenho cuidado de uma vez por semana puxar, por exemplo, pegar o WhatsApp ou o e-mail e puxar e historicamente, cronologicamente verificar se tem alguma coisa não lida. Porque, gente, é muita informação. Essa semana mesmo eu saí de 4 grupos, que até me doeu porque tinha pessoas conhecidas e eu fui no privado explicar para as pessoas que administravam o grupo antes de sair, que eu tenho esse cuidado, esse respeito também, né? Porque não dá para estar ocupando um espaço e memória no telefone se eu não abria, se eu só abria o grupo para limpar, né? Semanalmente, que é o que eu faço. Então, chega um momento que é necessário você decidir qual é a tua prioridade da vez. E tá tudo bem. E aceitar que nesse momento não dá para ser outra coisa. Quando passar essa fase, aí sim eu volto para aquela, né? Então, eu fiz um grupo novo de mães na Polônia essa semana, né? A gente fez, e eu disse assim: antes de eu fazer esse grupo novo, eu vou sair de ao menos 3. Acabei saindo de 4, né? Porque não adianta fazer algo novo se eu não vou conseguir me dedicar a olhar pelo menos uma vez ao dia, que seja. Na verdade, isso é importante. Não adianta você estar lá só para fazer um número. Para quê? Se você não pode pelo menos olhar uma vez por dia e ver o que está acontecendo e interagir um pouco, né? Vamos lá, Paulo. O, Gente aí, olha, pessoal aí te eu vi, os pessoais estão. Apareceu uns comentários aqui para mim, Jamile. Eu até vi, acho que a Mariana. chegou aí a É, Cia, sejam bem-vindos, o Rafael Azevedo. Oi, Rafael, da Abracoach, né? A Marina, a Rafa é Marina, parceiro. a Marina é Produtidisc, tá maravilhosa, tá participando com a gente lá no programa Produtidisc junto com a Jaqueline, Paulo. Que Confesso, bom. super sem jeito de sair do grupo de WhatsApp. Pois é, Marina. Também, eu também fico, principalmente quando eu conheço a pessoa que está administrando aí. Então, eu tenho esse cuidado de falar com a pessoa e deixar uma mensagem antes de sair. Eu acho que é o mínimo de etiqueta que a gente pode fazer, né, de consideração, a não ser aqueles que colocam a gente sem perguntar, né? Mas isso não tem acontecido mais comigo. Antes acontecia. Mas eu acho até muito errado fazer isso, né? Colocar a pessoa num grupo sem perguntar antes, mas existe ainda. Uma Aqui, dica aí, Jami, sobre essa coisa do grupo do WhatsApp é o seguinte: quem falou que o grupo do WhatsApp é para sempre, né? É eterno. Às vezes exato. você entrou naquele grupo,
Porque naquele momento você estava precisando se conectar com aquelas pessoas ou discutir aquele determinado tema, receber algumas informações sobre aquilo para dar o próximo passo. E aí você deu esse próximo passo e beleza, aquele grupo ali, a funcionalidade dele se esgotou para você e tudo bem. E aí você vai falar, olha pessoal, valeu, agradeço muito, enquanto eu estive aqui foi ótimo, mas agora eu estou em outro momento e mais para frente, o meu contato está aqui. Quando eu saio dos grupos, eu geralmente gosto de passar o meu contato, né? Caso alguém ali dentro queira falar comigo sobre qualquer coisa, já fica com o meu contato registrado e a gente sai. Então, Marina, você está liberada. Os grupos de WhatsApp não são eternos e não são para sempre. Você pode sair deles e sua vida vai continuar maravilhosa como ela é. Não tem problema não. E o Rafa falou que tudo isso se resume a um objetivo claro, né? O Rafa é da Abra Coach, o Rafa a gente já participou do grupo de Mastermind junto aí. Foi um cara que também contribuiu bastante para para minha evolução. Meu primeiro webinário, assim, o Rafa, pô, me deu altas dicas. E é isso aí, Rafa, é objetivo, né? É clareza. Quando você tem muita coisa na cabeça, fica difícil você focar, você limpar as coisas, né? Por isso que, enfim, esse aí já é até uma das primeiras dicas para selecionar as ideias. Não sei, Jamil, posso falar aqui? Pode continuar. Eu ia até falar, eu botei aqui essa mensagem do Rafael exatamente por isso, que foco, gente, foco é tudo. É tudo mesmo, é de onde se começa. Tem uma frase, né, ficou super manjada do Tony Robbins, eu já viram até íntima, né, do Tony, do Anthony Robbins, que é um coach americano, para quem não conhece, muito conhecido, né, fez um documentário aí que foi lançado no Brasil no passado, e ele fala que wherever focus goes, energy flows. Ou vice-versa também. Onde você foca, a tua energia vai. Onde você põe a tua energia, o teu foco também vai. Né? O que é essa energia? Bom, essa energia poderia ser de várias formas, mas o que ele está querendo dizer com isso, que é onde você coloca a tua atenção, né? Que é onde você presta atenção nas coisas, é onde você coloca a tua mente, é onde você coloca a tua preocupação. Então, se você está num empreendimento, num projeto grande agora, mas você está preocupado com algum problema em casa, ou com alguém que está doente, ou com qualquer outra coisa, você não vai estar 100% focado naquele projeto, né? Então, é, é daí que se começa, do foco, de você exercitar isso. Principalmente quando você for fazer algo que é importante para você, que requer concentração, eliminar essas distrações, redes sociais, telefone, avisar que você vai entrar em 1 hora no teu escritório, onde você trabalha, você precisa de 1 hora naquele momento, onde você vai produzir algo, criar algo que tenha que se concentrar, porque não tem nada pior do que você estar ali, alguém abrir a porta para falar com você, ou ter uma notificação do celular, um blim, blim, blim para cá, outro para lá, enfim. Manda bala aí, Paulo, que senão eu também engato aqui e não paro de falar. Eu acho que, pô, não sei, Jamil, acho que de repente até um webinário aí mais para frente, né? Porque para a gente liberar essa necessidade de Coisa, né? passar o conteúdo. Tô com Mas então, a minha lista tá, olha só, peraí, Paulo. Já vou liberar aí para te vender teu peixe. Olha aqui, galera. Eu tenho que mostrar isso para vocês. Eu comecei a fazer a lista, aí o meu filho veio aqui, mãe, deixa eu fazer isso bonito. Aí eu botei o resto das anotações aqui para baixo. Aí ele vai participar show, show. para fazer isso bonito. Fala aí, Paulo. Pois é, e assim, pegando esse fio da meada aí do foco, da clareza, como o Rafael bem colocou e você estava falando, esse excesso de ideias, e assim, agora o que a gente vai falar aqui serve para todo mundo, mas eu quero falar agora com você que está com um monte de ideia na cabeça, passou o ano com um monte de ideia na cabeça, não conseguiu botar nenhuma em prática, ou colocou várias em prática ao mesmo tempo e não andou, porque exatamente você não focou, você não conseguiu pontuar aquilo que você queria. Então, essas dicas servem exatamente para isso, né? Para você saber lidar com esse excesso de ideias, né? Esse excesso que causa perda de foco, você não tem clareza, você fica ansioso porque é tanta coisa que você quer fazer, mas você não consegue fazer, então aquela ansiedade vai crescendo, você não sabe onde foca, você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia à toa. Então, como resolver isso?
né? Então, eu vou falar aqui rapidamente, são 4 passos que você pode usar para eliminar esse excesso de ideias, entender qual dessas ideias, desses objetivos, desses planos você deve colocar em prática, ou seja, o que é mais importante para você agora, e como que você pode fazer isso andar de uma forma fluida, de uma forma consistente, né? Então, a primeira coisa, isso já alivia muito, 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 muito. Alguns clientes de coaching que chegam até mim, putz, eu não sei o que eu faço, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou com muita coisa na cabeça. A primeira coisa é o seguinte, tira da sua cabeça, faz um descarrego. E como que você descarrega isso? Como que você tira da cabeça? Escreve, só isso, só escreve. Pega uma folha em branco, pega um caderno, uma folha, um bloco, qualquer coisa. Aí um parênteses aqui, é escrever mesmo, com a mão, com a caneta, com o lápis. Não é, vou abrir o meu laptop, vou digitar. Não é, porque quando você escreve, algumas regiões do seu cérebro que são ativadas não são as mesmas que são ativadas quando você está digitando, né? E essa coisa da escrita, dessa habilidade fina ali, de você estar com a mão no lápis, isso é salvador na hora de você esvaziar um pouco a tua mente. Então, assim, o primeiro desses passos é escreva as suas ideias, escreva os seus planos, faça uma lista deles, né? Tudo que vier, uma espécie de brainstorm de ideias, né? Ah, eu queria mudar de casa, eu queria mudar de emprego, eu preciso pintar o sofá, reformar o sofá, eu preciso visitar fulano, eu quero fazer uma exposição disso, eu quero abrir uma empresa tal. Tudo que está na sua cabeça, vai lá e bota no papel, né? Essa escrita, ela vai liberar a tua mente, vai estimular teu cérebro a ver as coisas com mais clareza. E aquela coisa, né? Quando você escreve, você está tornando aquilo plausível, você está tornando aquela ideia visível. E quando você torna uma coisa visível, né? Quando ela está ali concreta, você consegue ter uma clareza maior sobre aquilo. E aquela velha frase, né? O que não é visto não é administrável, não é gerenciável. Se você não está vendo, se aquilo está só na sua cabeça, mesmo que seja a ideia mais importante do mundo, você não vai conseguir gerenciar ela, você não vai conseguir administrar, você não vai conseguir colocar aquilo para frente. Duas formas que eu sugiro, né, que você faça eu gosto de chamar de download mental, né, de botar como se fosse a Matrix, ele colocar o cabo aqui na cabeça, botar Também, isso para fora. também É, chamo de download mental entre os íntimos de DM. Para os meus clientes eu falo, já fez o teu DM? É o download mental. Que pois é é, a gente mesmo, né? Fazer um descarrego, como você faz o download do computador, baixa todos aqueles arquivos, você tira aquilo ali da tua mente, que ocupa a parte do teu cérebro, que você deveria estar somente focando e ter clareza, ele está ocupando aquilo ali, e você coloca no papel. Então, isso também ajuda com relação à ansiedade, porque você tem certeza que aquilo está anotado e que você não vai correr o risco de esquecer. Tipo assim, tá lá no jantar da família e está se repetindo mentalmente. Eu não posso esquecer de mandar aquele relatório, de escanear aquele documento, ou de mandar aquele e-mail. E aí você acaba não estando presente para o teu presente, né? Que é o que eu sempre costumo falar. Mas vamos lá, com Paulo. certeza. É que eu sempre tenho que te cortar um pouquinho, né? Você sabe. Não, à vontade, Jamile, a casa é sua. É, então, esse descarrego, esse download que seja, você pode fazer de duas formas isso. Você pode fazer uma lista mesmo, item por item, né? Ou seja, ideia por ideia. Quando a gente fala de descarrego, não é só de ideias, né? A James faz isso, eu faço isso. Quando você chega num ponto de ter um planejamento semanal, de uma vez por semana sentar e fazer o schedule da sua semana, você torna isso um hábito, né? Então eu tenho por hábito, pelo menos uma vez por semana, eu pego e esvazio a minha cabeça com projetos que estão na minha cabeça, pequenas tarefas, coisas que eu preciso fazer, enfim, vou botando tudo ali e depois eu vou classificando aquilo. A gente está falando aqui de ideias, de objetivos, de metas que estão aí na sua cabeça e que você pode botar isso em prática aí e caminhar bem até o final do ano. Então, uma ideia é fazer uma lista e outra ideia bem legal é você fazer um mapa mental, né? Eu não sei se quem está assistindo a gente sabe o que é um mapa mental. Um mapa mental é uma espécie de um diagrama onde você coloca no meio de uma folha em branco, né? No meio de um papel, você coloca lá um ponto central e a partir desse ponto central você puxa ramificações, né? Então, assim, esse ponto central pode ser você, pode ser a sua mente ali, né? Quem você é, e essas ramificações são as ideias que estão saindo da sua cabeça. Fazer um mapa mental é uma anotação um pouco mais visual, né? É algo que
que impacta um pouco mais, trabalha os dois lados, os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. É um pouco mais efetivo do que fazer uma lista linear, escrever uma coisa, né, em forma de frase, parágrafos. O mapa mental ele mistura essa coisa do racional com o emocional, né? Ele brinca com o visual, com as palavras, você pode colocar símbolos, cores. Então, uma forma de fazer esse descarrego também é um mapa mental. Então, vamos falar de mapa mental aqui, apesar de ser uma coisa muito boa, que eu uso pra caramba, mas se você quiser saber um pouquinho sobre o mapa mental, dá um Google e procura por Tony Buzan. É um britânico, né, que é aí o cara considerado aí o pai desse tipo de escrita, né, do mapa mental. Tony Buzan, com Z, né, Buzan, você vai ter um material bastante rico aí dele. Então, depois que você escreveu suas ideias, fez esse descarrego, que é o primeiro passo, você precisa agrupar essas ideias, você precisa classificar essas ideias. Então, para a nossa live hoje, eu vou colocar aqui dois tipos de ideias, né? Dois Duas exemplos. grandes, dois exemplos, né? Duas macroclassificações. Então, muito provavelmente, se você pegar essa tua lista que você descarregou aí e olhar para ela, você vai ter dois tipos de coisas aí, dois tipos de objetivos. Objetivos de ganho, vamos chamar assim, ideias de ganho e ideias de bem-estar. E a diferença entre elas é muito simples. As ideias de ganho, os objetivos de ganho, eles têm a ver com resultados que você quer atingir. Tem a ver com metas, com objetivos. Muitas vezes tem a ver com aquilo que é mais material. Né? Então, por exemplo, eu quero comprar dar entrada na minha casa própria, né, até o meio do ano que vem. Né? Isso é uma ideia, é um objetivo de ganho, é um ter. Tá ligado ao ter. Você quer ter aquilo. Então você precisa saber quanto é essa entrada, para você saber quanto você precisa de dinheiro, tem a ver com material. Então algumas ideias vão estar ligadas a isso. Tudo que você quer ter, de repente um curso que você quer fazer, um empreendimento que você quer iniciar, uma reforma na sua casa, isso tem a ver com o ter, são as ideias de ganho. E o outro grupo de ideias aí que vão aparecer são as ideias de bem-estar. Essas têm mais a ver com um equilíbrio de vida, com paz de espírito, são mais imateriais. Então, pode ser uma ideia de bem-estar, um objetivo de bem-estar você pode querer estar mais presente para sua família, você pode querer se ligar mais com o seu eu interior, né, com a sua alma, com o seu espírito, você pode querer ser um filho melhor, uma filha melhor, né, ser uma mãe melhor, um pai melhor. Isso é um pouco mais intangível, mas são objetivos também, são coisas que vão trazer equilíbrio para a nossa vida. Então, depois do primeiro passo, depois que você escreveu suas ideias, seus objetivos, classifica eles. Essas ideias são, a primeira ideia lá que você escreveu, ela tem mais a ver com o ter ou com o ser? Ela tem mais a ver com um resultado específico, um ganho específico, ou é te trazer uma paz de espírito, para te trazer harmonia, para te trazer equilíbrio de vida, bem-estar? Então, o segundo passo aqui é você classificar e agrupar as ideias. Separa nesses dois tipos. Ideias de ganho, ideias de bem-estar. Ter ou ser, tá? Primeiro passo, descarregou. Segundo passo, agrupou. Terceiro passo é definir algumas prioridades. E aí você vai começar a selecionar as ideias. Até agora a gente não selecionou nada. A gente só tirou da cabeça, deixou aquilo visual, a gente entendeu o que estava na nossa cabeça, fazendo esse descarrego, e a gente classificou aquele grupo, aquele montão de coisas ali. A gente dividiu em dois grupos. Agora é o momento que você vai avaliar a sua vida como está hoje, né? E aí você tem que avaliar o que nesse momento? Poxa, eu hoje tenho uma vida relativamente tranquila, tenho bem-estar, me sinto em paz, mas não estou tendo os resultados que eu quero. Não estou conseguindo chegar aonde eu quero. Então, se você é essa pessoa, talvez seja melhor você privilegiar algumas ideias de ganho, alguns objetivos que venham a trazer resultados para a sua vida, o ter. Mas, de repente, você é um cara super realizador, super que entra em ação e executa e faz aquilo mesmo. Você tem resultado na sua vida, você está conseguindo, financeiramente, você está bem, você está realizando seus projetos, mas quando você olha para o outro lado, você está completamente desconectado da sua essência, você não está tendo tempo para os seus amigos, você não está tendo tempo para a sua família, então está te faltando equilíbrio, está te faltando bem-estar. Se você é essa pessoa, então é legal que você privilegie aquelas ideias que você classificou como sendo ideias de bem-estar. E como é que É, você vai selecionar entre elas? Fala, Jamile.
Eu queria fazer um parêntese aqui que eu acho assim muito, muito importante, que graças a Deus, né, a produtividade agora que a gente tem falado no Brasil, eu vejo muitas pessoas falando de produtividade também, outros colegas, né, que nem tinha tanto no início, né, Paulo, lá no nosso início, finalmente abriram os olhos para essa questão de você olhar para o equilíbrio e para o bem-estar, né? Que produtividade é como um todo, é da tua vida, não é apenas pegar um método de produtividade, aplicar e pronto, vai lá e faz. Não, porque se você não avaliar isso que o Paulo está falando do ser e o ter, ele é super importante, de você não verificar primeiro a tua situação pessoal. Porque, por exemplo, o que funciona para o Paulo pode ser bom para ele, mas não para mim, entendeu? Não para você. E o que funciona para mim, vice-versa. Então, você tem que entender como que você está agora. Qual é a tua situação agora, né? O que está precisando mais na tua vida? Né? O que está faltando mais na tua vida? Para que você defina o que você vai buscar, o que você tem que alcançar. Né? E se você não tiver com esse equilíbrio, não adianta estar atendendo na demanda e fazendo várias coisas, porque tem uma hora que a máquina pifa, tem uma hora que quebra. Então a gente sim tem que dar atenção para essas outras áreas, para o físico, para a saúde, para o espiritual, né? Para a conexão. A produtividade que tanto eu quanto o Paulo defendemos, né? Apesar que o Paulo ele tem um lado mais tecnológico do que eu, né? O Paulo conhece muitos aplicativos, é o rei aí do Evernote, sabe tudo do Evernote. Porém, o Paulo também ele fala sobre essa questão da conexão, de você estar equilibrado, para que você consiga ser produtivo, porque se você não tem esse equilíbrio, se a tua cabeça está vindo milhões de coisas, se você é nervoso, se você é ansioso, você não consegue ter a concentração, ter clareza na tua mente para focar naquilo que é importante, de verdade. Melhor dizendo, não consegue nem definir o que é importante. Eu já atendi muitas pessoas chegarem na minha frente e falar, mas tudo para mim é importante, é urgente, não sei, tudo, tudo. Porque a pessoa não sabe, está tão perdida, não sabe, né? Eu queria frisar bem isso para que vocês dessem atenção, porque esse primeiro passo é a base de tudo, é como se fosse o alicerce, o fundamento do grande prédio. Se você não faz isso bem feito no início, né? E olha, gente, eu já tive muitas pessoas e grupos que eu passei desafios de download mental. Só o fato de você descarregar isso da tua mente já vai te dar um alívio, uma clareza, uma sensação de liberdade mesmo, né? De poder de escolha. E quando você vê aquilo que você escreveu, as tuas ideias, você consegue avaliar se aquilo realmente é para ser aplicável agora, nesse momento, ou se é para deixar para um outro momento, digamos, para o ano que vem, vamos deixar isso ter um poder de decisão. Ou, de repente, não, isso não faz sentido, né? Vamos lá, Paulo. Com certeza, e a gente volta aí ao ponto do foco, né? Porque É. quando você escreve, você está vendo, você consegue fazer, como você falou, tomar uma melhor decisão, fazer uma melhor escolha e você consegue refinar o foco. E uma coisa que é importante, né? A gente sabe no GTD, que é um método de produtividade muito legal, que a Jamile segue e tal, eu também, né? Não purista, mas a gente tem isso na nossa vida. Existe lá uma das listas, né, do GTD, a lista de algum dia talvez. Então, o fato de você ter 100 ideias e escolher uma agora, não quer dizer que você vai jogar as 99 fora. Isso quer dizer que você vai armazenar aquelas outras 99 em algum lugar, para que daqui a pouco você volte nesse lugar e, se for o momento, você vai escolher uma outra e vai executar uma outra. Né? Então, tem gente que fica preocupada, mas eu quero fazer isso tudo, mas eu vou escolher só essa, e o resto você faz depois. Né? É uma coisa de cada vez. Isso é uma dica também fundamental, né? Dá para fazer tudo, contanto que seja feito uma coisa de cada vez. E aí, depois que você escreveu, e depois que você agrupou, você vai criar uma forma de selecionar aquelas ideias. Você vai criar uma forma de entender qual daquelas ideias, sejam ideias de ganho ou sejam ideias de bem-estar, é a que vai te servir mais agora, é a que vai ser mais importante agora. E como é que você vai criar essa forma? Você vai pensar em parâmetros, você vai pensar em variáveis.
Eu gosto muito de, bom, só informando mais um dado aqui da minha vida, eu sou formado em História, eu 10 anos estive em sala de aula, ensinando. Adoro ensinar, adoro dar aula, e uma das formas mais efetivas que a gente tem para ensinar é dando exemplos, usando a exemplificação. Então, vou dar um exemplo aqui meu, né? Eu estou às voltas aqui com alguns empreendimentos que eu quero pôr em prática, que eu quero realizar, e eu estava ficando um pouco perdido, porque aquelas coisas estavam na cabeça e eu não estava entendendo assim, putz, mas qual que eu vou focar e qual que eu vou realizar? E aí eu falei, não, peraí, vamos organizar isso. O que eu fiz? Coloquei no papel, eram 4 ideias diferentes, eu coloquei no papel aquelas 4 ideias, eu esmiucei um pouquinho aquelas 4 ideias ali no papel, né? Fiz um mind map para cada uma delas, entendi o que elas eram, o que elas iam me trazer, e na hora de escolher eu criei uma matriz. Eu criei uma matriz baseada em 4 parâmetros. Primeiro, conhecimento. Dentro daquelas 4 ideias, qual era o meu conhecimento em cada uma delas, né? O que eu já sabia de cada uma daquelas. Depois, eu pensei em paixão, ou seja, dentro daquelas 4 ideias, em qual que eu era mais apaixonado mesmo, qual que eu faria de graça 24 horas por dia, sem parar, sem ninguém me pedir. Isso foi uma outra variável. Depois eu pensei, qual que é a mais viável, qual que é a mais plausível de eu implementar, né? Porque de repente vai ter uma coisa que você quer fazer, mas nesse momento é praticamente impossível, por N situações, não é viável. Então eu pensei numa variável que era a variável da viabilidade. E por último eu pensei na variável, como é um empreendimento, como eu estou pensando em negócio, eu pensei naquilo que ia me trazer maior retorno, ou seja, aquilo que ia suprir mais a necessidade das pessoas, as dores de outras pessoas e, consequentemente, podia me trazer um retorno financeiro maior. Fiz uma matriz com essas 4 variáveis e fui dando nota para cada um desses quesitos em cada uma das ideias. Então, a primeira ideia, com relação ao meu conhecimento, de 0 a 3, por exemplo. A primeira ideia, eu saco muito disso, eu já estudo isso há muito tempo, então é a nota 3. A segunda ideia era algo que eu tinha que estudar, pesquisar, então eu já dei uma nota 1. E assim eu fui fazendo com os outros segmentos, com as outras variáveis. E você Tô pode fazer isso. bem. Gostei Fala, da Janja. ideia, viu? Não, isso é fantástico, porque no final, isso é um pouco racional, mas desde que você coloque as variáveis certas ali, Uhum. no final você vai ter um resultado, você não precisa fazer nada. Você vai olhar, você vai somar aqueles pontos que você mesmo atribuiu a esses quesitos e vai ver qual a ideia que tem a pontuação maior. Provavelmente aquela ideia que tem a pontuação maior é a mais importante agora. Então, por exemplo, simplificando, você pode ter aí 3 variáveis para você perceber qual é a ideia mais importante. Variável 1, necessidade. Então, pensa aí qual que é a ideia, qual é a sua maior necessidade agora. É de fazer um MBA? É de correr uma maratona até o final do ano? Meia maratona? É de abrir um negócio novo? É de focar na sua família? Qual é a sua maior necessidade nesse momento? A necessidade pode ser uma primeira variável. Depois, a viabilidade. Como é que vai ser colocar essa ideia em prática? É possível isso? Você tem recursos para conseguir? Ou vai ser muito complicado? É possível, mas é muito complicado. Você tem que mover céus e terras. Então, pensar na viabilidade da ideia é uma outra variável importante. Acho. E pensar também na paixão, né? Aquilo que você gosta. É uma ideia que te traz, né? Te dá aquele arrepio que você pensa, se acorda pensando naquilo, que você encontra com alguém e começa a conversar sobre aquilo, não para mais. Então, Que assim, não vai avalia, deixar você desistir na hora dos altos e baixos, né? que vai te trazer motivação, né? Motivo para entrar em ação, né? Hum. Então, necessidade, viabilidade e paixão. Pode começar por aí, mas você pode inserir aqui qualquer outra variável que tenha a ver. Como eu falei, eu estava pensando em alguns empreendimentos que eu quero realizar e eu inseri uma variável que é o retorno financeiro e inseri uma variável que é o conhecimento, que é o quanto eu já sei sobre aquilo, né? Fiz lá a minha matriz, dando pontos de 0 a 3 ou de 0 a 5. Você pode colocar uma coisa com um peso maior e outra com um peso menor. Vai ficar a seu critério. E no final você vai ter um resultado. Você vai dar nota para cada um desses critérios, na primeira ideia, na segunda ideia, na terceira ideia. No final você vai ter um somatório de pontos. Provavelmente aquela ideia que tiver o maior somatório de pontos é a ideia que você deve pegar lá do seu textinho, colocar em prática. É a ideia que você deve focar, é o que vai trazer mais resultado para você, ou mais equilíbrio, é aquilo que vai ser mais importante agora.
Então, só para a gente recapitular aqui, ó. Passo 1, escrever, tirar da cabeça, colocar no papel. Passo Anota, 2, pessoal aí que tá com pega papel e caneta, anota aí, senão rapidinho, quando terminar a live, abre um note aí no celular para quem está acompanhando de celular, que é muito importante, não esqueçam. com Fala. certeza, isso aí é para guardar. Passo 1, escrever, tirar da cabeça, tá? Nada que está na sua cabeça pode ser administrado, pode ser gerenciado. Nada que está na sua cabeça existe ainda de verdade. Então, concretiza aquilo, coloca no papel. Segundo passo, agrupa, entende? É algo que vai te trazer resultados, que vai te trazer ganhos materiais, é algo do campo do ter, ou é algo que vai te trazer paz de espírito, equilíbrio, vai te ligar com algo maior, é do campo do ser, né? Então, pensa, agrupa nesses dois tipos. Terceiro, cria aí o seu filtro, cria aí a sua matriz, né? Pensa nessas variáveis, né? O que você vai levar em conta? Faz a sua matrizinha aí da realização, faz esse somatório de ponto, e aí você vai poder ter uma ideia executável, né? Algo que realmente é importante para você. E, bom, deu alguma coisa aqui na internet, eu não sei se vocês continuam aí com a gente. A gente tá parada ali, com a mão assim na cabeça, mas tá tudo bem, ficou até bonitinho. Deu para ouvir aí, Jame? Será que. Pra mim, você falou o tempo todo, não teve problema não. Ah, que Eu falei legal, tá. imagem que congelou um momentinho. Tá bom. Bom, e só para finalizar, então, o quarto o último passo nisso tudo seria o seguinte: você já escreveu, você já classificou, você já definiu as suas variáveis, agora você já tem uma base, e agora vai lá e cata essa ideia. Pega essa ideia que deu lá um A somatório Toshi tá maior. pedindo aqui para Ah, repetir esse passo a passo que você está falando. repito sim, repito sim. Passo 1, descarregar, Tá escrever, ouvindo, colocar no Paulo? papel. Você está me ouvindo aí, James? Eu tô Eu estou te achando que ouvindo agora bem. foi a internet do Paulo que caiu, gente. Eu tô vendo a imagem dele congelada, vamos ver, pode ser que foi igual como aconteceu com a minha. Passou e voltou. Ele caiu mesmo. Vamos aguardar, pode ser que ele consiga voltar, né? Então, isso é muito importante. Ó, parece que ele já está conseguindo voltar aí. Oi, oi, voltou? Oi, já ia começar a falar no teu lugar, mas Não, a Gi perguntou aqui para repetir esse passo a passo, Paulo. vamos lá, vamos lá. Então, repetindo aí mais uma vez. Passo 1, escrever. Tire as ideias da cabeça e coloque no papel. Esse é o passo 1. Passo 2, classifique as suas ideias, agrupe elas. E eu sugiro que você agrupe em dois tipos de ideias: ideias de ganho, relativas ao ter, relativas aos resultados que você quer obter na sua vida, aos ganhos materiais, e ideias de bem-estar, são ideias relativas ao campo do ser, ideias que te trazem equilíbrio de vida, bem-estar, paz de espírito, te ligam com algo maior. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, crie uma matriz da realização. Crie variáveis, crie parâmetros para você saber qual dessas ideias você vai conseguir realizar. Então, por exemplo, alguns exemplos de parâmetros aqui que você pode usar. Necessidade. Qual das ideias vai suprir a sua maior necessidade hoje? Qual que é a mais necessária? Viabilidade. Qual dessas ideias você consegue executar com mais facilidade, com menos esforço? Lei do mínimo esforço aí. Paixão. Qual dessas ideias mexe mais com você? Desperta aquele fogo que está dentro de você? Você acorda pensando naquilo, você dorme pensando naquilo. Pega a ideia, pensa nesses três parâmetros e dá uma nota de 0 a 5 para cada um desses quesitos. Faz isso para todas as ideias. Depois vê no final o que somou mais, qual é o maior somatório. Provavelmente essas ideias de maior somatório são aquelas que mais importantes para você nesse momento, que vão trazer mais resultados, né? Você pode fazer essa matriz no Excel, você pode fazer isso numa folha de papel, e você pode fazer isso o tempo todo, tá? Não é só uma vez na vida, não. Você pode fazer isso o tempo todo que você tiver em dúvida aí entre coisas. Eu dei um exemplo aqui, não vou repetir, mas um exemplo que aconteceu comigo há pouco, de alguns empreendimentos que eu quero realizar, e eu não sabia qual deles eu focava nesse momento, eu criei minha própria matriz, com os parâmetros de conhecimento, né? Qual daquelas ali eu tenho mais conhecimento, paixão, qual daquelas ali eu gosto mais, sou mais apaixonado,
viabilidade, o que é mais fácil realizar para mim agora, menos esforço, e retorno financeiro. Qual desses empreendimentos me traria maior retorno financeiro? Fiz essa classificação aí, saiu uma coisa lá, um resultado, e eu peguei essa ideia, a ideia que eu estou seguindo a partir de agora, é a ideia que eu estou colocando em prática. Esses são os 3 passos básicos. E o último é o seguinte: execute. Né? O fazer, né? O entrar em ação é o maior componente, aí é o componente principal. Então, o 4º passo é: pegue aquela única ideia, que é a mais importante agora. Depois dessa classificação toda, de toda essa revisão, você sabe qual é a ideia mais importante e entre em ação, né? Entre em ação, faça o que precisa fazer. Pense qual seria o próximo passo, né? A próxima ação, pequena ação, um passinho de bebê, algo pequenininho, pode ser escrever um e-mail para alguém, pode ser refinar o planejamento, pode ser dar enfim, comprar alguma coisa, se você comprar uma calculadora para você começar a calcular aí quanto o resto do próximo negócio. Pode ser algo pequenininho, né? Mas que te coloque em ação, que te tire da inércia e que te coloque em movimento, né? Eu gosto de dizer que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, só não dá para fazer tudo de uma vez. A gente pode fazer tudo, contanto que seja uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Então, eu acho que com esses 4 princípios aí, com esses 4 degraus, é possível selecionar as ideias, esvaziar a cabeça, ter clareza sobre aquilo que você quer fazer, quer realizar, ter clareza sobre as suas ideias, selecionar com efetividade, né? Selecionar de maneira racional, e depois que você selecionou, que você sabe o que você quer realizar, você vai lá e pensa qual é o próximo passo, o próximo pequeno passo que você precisa fazer para colocar aquela ideia, que não está mais na sua cabeça, que agora está no papel, colocar aquela ideia em movimento. Só isso, só o próximo passo. Não precisa pensar em 20 mil passos daqui para frente, só o próximo. Paulo, eu queria até falar uma coisa para você. Tá dando eco no meu áudio. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Pois é, então, mas eu vou baixar aqui o meu áudio, tá dando eco. Então, sobre essa pequena coisa, eu estava pensando um dia desse e me surgiu um insight, eu batizei, não sei nem se tem alguém que já fale assim, mas eu batizei como a técnica da simplificação. De você simplificar as coisas. O que é? Por exemplo, e de simplificar de uma maneira tão simples de ficar insignificante, para dar uma rasteira na procrastinação. Por exemplo, digamos que vou pegar um emagrecimento que é bem fácil, né? Vou pegar um exemplo meu, pronto. Eu quero perder 5 quilos, né? 5 quilos em 3 meses. Ai, 5 quilos em 3 meses. Assim, pesado quando a gente pensa dessa maneira. 5 quilos, então o que eu tenho que fazer? Uma dieta e tal e tal. Mas em 3 meses fica uma coisa longa, né? É legal você traçar a meta longa, mas depois simplificar. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou determinar? Então, eu vou determinar que eu vou começar assim, fazendo 2 vezes por semana exercício físico. Começa com meia hora, né? E aí, por exemplo, para quem não estava fazendo exercício físico, como eu, de repente começar com meia hora voltando às atividades, eu não tenho essa desculpa. Ela é tão simples, ela é tão pouca, ela é tão insignificante que eu digo, não, é só uma meia hora, eu consigo meia hora no meu dia, eu consigo uma meia hora enquanto as minhas filhas vão para a Zumba, por exemplo. Um outro exemplo da técnica da simplificação as pessoas querem começar a ler um livro. Falar, eu vou ler durante a semana tantos capítulos, ou então eu vou ler tantas páginas. Na verdade, simplifica, coloca que você vai ler todo dia 1, 2 páginas. Começa com um pouquinho, com simples, porque é tão pouco, é tão insignificante que você não vai ter coragem quando vem a crença ou o sabotador dizendo, ai, não, deixa isso para depois. Mas é só uma página. Quantos minutos você vai gastar nisso? Não, você não tem vergonha de procrastinar isso, entendeu? De ir acostumando você, de ir construindo aquele hábito, né? Você começa com pouco e vai repetindo e vai construindo, né? Pelo menos isso
tem me ajudado bastante, principalmente quando eu estou implementando algo novo na minha vida. Então, eu vou construindo, eu mesmo digo, não, mas isso é tão pouco que eu vou fazer, eu não vou deixar isso para depois. E acreditem, viu? É uma luta constante e eu sou procrastinadora mesmo. E é por isso que eu estudo tanto sobre a produtividade, que é para poder vencer esses momentos de fraquezas, né, Paula? Com certeza, uma das chaves, né? Quanto mais simples, quanto menor, mais fácil de fazer. Dos grandes motivos que as pessoas procrastinam algumas coisas é exatamente o tamanho da tarefa, né? Então, assim, tem até uma dica aí, pelo menos uma coisa, um princípio que eu uso para mim, quando eu vou lá organizar as minhas tarefas ao longo da semana ou ao longo do dia, enfim, eu gosto muito de pensar na duração das tarefas. Porque quando eu penso na duração das tarefas, às vezes eu coloquei uma tarefa ali que quando eu olho para ela, eu penso assim, cara, eu não vou eu vou precisar de mais de uma hora para fazer isso. Putz, eu vou precisar de mais de 2 horas para fazer isso. É muito grande. E se eu for realmente fazer algo que eu precise de mais de 2 horas para fazer, provavelmente eu não vou querer fazer. 2 horas fazendo a mesma coisa, ainda mais se for uma dessas tarefas que não seja uma tarefa tão apaixonante assim, que seja uma coisa mais chata. Então, quando eu vejo que uma coisa. Pois é. Quando eu vejo que uma coisa vai durar muito, a duração tá grande, eu vou lá e, puf, não, preciso quebrar isso. Então eu quebro mais uma vez, eu quebro mais uma vez. Até chegar em pequenas coisinhas. Isso aí é um dos grandes segredos, eu acho, né, James, da produtividade. Pequenas coisinhas, pequenas ações, tarefas simples, simplificar, como você falou aí, a técnica da simplificação total. É uma ótima técnica, com certeza, e é uma técnica para evitar a procrastinação mesmo, como você falou. Tem uma coisa que é bacana também, que na verdade, duas coisas. Uma eu já até falei, né, que é esse quarto passo. É o próximo passo. Eu gosto muito de planejar. Eu sou um cara que adoro fazer planejamentos, escrever, usar as ferramentas, fazer mind map. Eu acho que o planejamento ajuda a gente a visualizar, ajuda a gente a prever o futuro, né? Tem uma frase que diz mais ou menos que é, a melhor forma de você ter o futuro que você quer criando ele, né? Planejando ele. Então, quando você planeja, essa é a visão que eu tenho de planejamento. Quando você faz um planejamento, você está mais ou menos criando o futuro. Você está vendo o que vai acontecer, né? E isso às vezes assusta as pessoas também. Fazer planejamento pode ser um motivo para a procrastinação, né? Pessoas que são muito. Para você que está falando do disco aí com o pessoal, eu acho que de repente o pessoal muito alto D, assim, que vou fazer logo, botar a mão na massa. Às vezes o pessoal não gosta de ficar ali sentado no planejando, o cara quer fazer. E às vezes o planejar vira um motivo de procrastinação. De novo te interrompendo, mas eu já assisti até um vídeo de eu não quero nem citar o nome, porque é uma pessoa super conhecida, assim, um desses top players, gurus, né? Justamente dizendo que para ter sucesso, como foi? Era para ter sucesso, você precisa começar antes de estar pronto. Bom, isso de repente pode ajudar. As pessoas têm que ter muito cuidado com aquilo que elas escutam, porque às vezes elas têm uma pessoa dessa como ídolo e vai pegar tudo que ele fala ao pé da letra. Nada é igual para todo mundo, gente. Olha, principalmente agora, eu não sei se você acompanhou, Paulo, fiz um grupo há pouco tempo que foi o Ser e Fazer com Equilíbrio, né? A gente fez um trabalho muito legal de um mês, depois a gente lançou o Produto Disc, agora a gente já iniciou com as aulas do Produto Disc, onde a gente fala exatamente sobre isso, de você se entender primeiro, né? Como o Paulo falou, uma pessoa que é auto-D, uma pessoa que tem a dominância, o executor muito forte, ela pode até atropelar as coisas dessa maneira. De sair começando várias coisas sem ter pronto, sem ter planejamento, aí começa um pouquinho de cada coisa e não termina nada. E se enrola. Vira um multitarefa aí, totalmente desplanejado, terminando as coisas sem qualidade, né? É aquele feito melhor que perfeito. Enfim, para algumas situações funciona, para aquelas pessoas assim que já pensam demais, planejam 10 vezes a mesma coisa, milhões de alternativas. Então, para essas pessoas, sim, vale a pena começar antes de estar pronto, digamos assim, porque ela acha tantas N soluções que complica demais.
Então, você tem que se conhecer, né? Saber o que está acontecendo com você, se entender, eu sou assim, então realmente está na hora logo de eu entrar em ação. E ter muito cuidado com o que você escuta por aí, porque não é aquilo que funcionou para fulano que vai funcionar para você. Cada um tem a sua realidade. E tá tudo bem. Algumas pessoas vão mais rápido, outras mais devagar, mas o mais importante é que você consiga chegar onde você quer, se determine para a tua realidade. Eu consigo fazer isso essa semana, eu consigo fazer isso daqui a um mês, isso vai ser para o ano que vem. Se determinar dentro da tua realidade, porque isso vai aliviar muito estresse, muita ansiedade de você ter uma previsibilidade e ter chance desse planejamento se tornar realmente o teu futuro. Claro que coisas novas podem acontecer, mas é muito mais fácil você alinhar quando você já tem um planejamento, né? De você inserir algo, tirar. Tem que ter flexibilidade na produtividade também. Eu acredito muito nisso. Só que para você ser flexível, você tendo um planejamento, é muito mais fácil. Porque tem pessoas que falam assim, principalmente aquelas pessoas que têm um perfil bem comunicador, volátil, né? Que não quer. Não quero fazer plano e planejamento, que eu vou me sentir ali preso, né? Amarrado a horários e tal. Nem sempre você precisa fazer um planejamento que tem que ter os horários certinhos. Você pode fazer aquilo para a tua realidade. E não quer dizer que você vai ficar sem liberdade. Você tendo um planejamento, você tem mais certeza, você tem mais condições de conseguir prever quando que você vai ter mais tempo para você, quando que você vai ter mais liberdade para você, né? Com Vamos lá, certeza. a gente já passou aqui assim, olha, a live do. Tinha 30 pessoas lá no Instagram. Olha só quanta gente. A live no Instagram até terminou. Eu não sei nem quanto tempo a gente já está aqui. Eu acho que a gente já está 1 hora falando aqui, meu amigo. Pô, acho que está dando 1 hora. Mas olha só, James, eu acho que Finalizada, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer. Gente, a gente passou a gente conversou antes e a gente não chegou nem na metade, né, Paulo? E agora? O que tinha a um gente monte de coisa. Assim, falar? O que a o gente faz com isso? principal, acho que a gente falou, assim, a gente conversou muito sobre isso, né? Como selecionar, filtrar as ideias, né, e colocar em prática. A gente falou desses 4 passos, mas realmente, né, um monte de coisa que a gente conversou, um monte de coisa que a gente pensou, e foi até longa, né? Já está até longa a live aí. A gente não vai É uma aula, é um aulão, não é nem uma é, live. foi, foi uma masterclass aí. Mas finalizando então, né, na verdade já finalizei, o que eu queria dizer era isso, e só sobre o planejamento que a gente falou, para que você não se bloqueie com o planejamento, pensa só o seguinte, qual é a próxima coisa? Ponto. Eu quero fazer isso. Tá bom. Qual é a próxima tarefa? Próxima coisa que eu preciso fazer para isso andar? Só a próxima. Não precisa fazer um planejamento gigante de um ano. Pensa só na próxima. Aí você não se bloqueia, mas você está pelo menos sabendo qual é o próximo passo a ser dado, tá? Essa era a dica